Olá, como é você? Tudo bem? Espero que você esteja vivendo um momento muito bacana, ok? Um momento muito legal. Bom, vamos fazer aqui, né, mais um comentário sobre os textos, né, bíblicos, sobre algumas coisas que aconteceram no decorrer dessa minha caminhada, de certa forma, descrente, ok? Descrente do sistema religioso. Alguns anos atrás, né, eu descobri um câncer e o meu pastor ele veio me visitar. Quando ele veio me visitar, eu peguei a Bíblia e comecei a mostrar para ele a discrepância que havia entre o que o sistema religioso diz, ensina, e o que está relatado ali. Comecei a mostrar para ele que os textos bíblicos não são relativos a nós, e sim somente aos judeus. Mostrei para ele ali também que os textos bíblicos concernentes às coisas que deveriam acontecer naquele período, e não as coisas que deveriam acontecer a partir desse período, eram simplesmente relativas ao tempo do fim dos judeus, ao tempo do fim que aconteceu na década de 70. E ele, indagando, disse que estaria eu certo e todo mundo errado. Eu disse para ele que não. Disse para ele que muita gente pensava como eu. Só que, porque as pessoas no sistema religioso estão dentro de uma bolha, e quando você tenta furar essa bolha, você arruma um problema sério com esses grupos, né, que estão por aí, dentro de sistemas religiosos diversificados, é preferível você não mexer, é preferível você deixar. Então, tentei mostrar para ele que o número de pessoas que pensava iguais a mim era um número muito grande, só que as pessoas preferiam não furar ou tentar furar essa bolha para trazer entendimento e compreensão para essas pessoas. Ele não gostou, né, do que ouviu da minha boca, porque ele acredita naquilo que ele ensina, ou porque ele se beneficia, né, do que ele anda disseminando por aí. Mas o fato é que esse comércio, né, que hoje existe esse comércio local, esse comércio municipal, esse comércio intermunicipal, interestadual, intercontinental, esse comércio ele vai continuar. No futuro, esse comércio vai ser interplanetário e intergaláctico. O ser humano vai continuar descobrindo o caminho, né, para o seu sistema evolutivo e isso não tem fim. Quando, na descoberta desse câncer, eu tentei mostrar para ele que aqueles fatos que estão ali relatados na Bíblia relativo ao povo de Israel, de maneira nenhuma vai se cumprir na humanidade num todo. Os fatos são relativos ao povo de Israel. Há fatos que deveriam acontecer ali naquela geração onde Jesus apareceu, vivendo nela. Os textos bíblicos, para você ter uma ideia mais apurada, os textos bíblicos que foram escritos numa data mais próxima ao suposto fato acontecido, foram escritos cerca de 40 anos depois do fato acontecido. Tem textos bíblicos que eles foram escritos milhares de anos depois dos supostos fatos acontecidos. Você acredita que o que está escrito ali é realmente o que supostamente teria acontecido? Fica a seu critério acreditar ou não, é um direito seu, ok? Mas imagine comigo aqui, você pega 3 pessoas ou 4 e coloca essas 4 pessoas em salas ou cômodos diferentes de uma casa. Depois que as pessoas estão ali, nesses cômodos separados, você faz uma única pergunta para elas. Eu quero saber a respeito do fato que aconteceu há 40 anos atrás ou há 50 anos atrás. Eu quero que vocês relatem esse fato de maneira escrita para mim aqui agora. Com certeza, aquelas 4 pessoas que viveram aquele acontecimento há 40 ou 50 anos atrás, vai relatar aquele fato ou aquele acontecimento de maneira diferente. Cada uma vai relatar aquele fato segundo a sua percepção pessoal do que aconteceu naquele momento. Elas vão divergir entre si. E na Bíblia é muito comum, até mesmo nesses fatos que foram relatados supostamente 40, 50 anos após o seu acontecimento, há divergências gritantes nos textos. E como se não bastasse, os textos bíblicos foram relatados a respeito de fatos que aconteceriam ali naquele período,
foram transladados por nosso tempo, como se tivessem de acontecer no nosso tempo ou no tempo futuro. Nós vemos também o Deus de Israel, ele se levantando contra supostamente si mesmo, não só no aparecimento de Jesus, ali quando Jesus começa a contradizer todos os ensinamentos, os desejos, as ordenanças do Deus que supostamente seria o seu pai. Ele aparece ali contradizendo o Deus que supostamente era seu pai. Não só essa divergência gritante ali, mas você vê o próprio Deus do Antigo Testamento se levantar contra si mesmo. Você começa a perceber já no Antigo Testamento que o Deus de Israel, ele era um Deus idealizado. Ele era um Deus que as gerações que vieram foram idealizando ao longo do tempo. E nessa idealização, cada geração idealizou um Deus um pouco diferente do outro, de maneira que o próprio Deus, ele questiona a si mesmo. Quando você pega, por exemplo, a questão lá dos dias de Jeremias, quando o próprio Deus questiona os ensinamentos que estavam sendo ministrados a respeito dele. Ou seja, era ensinado a respeito do Deus de Israel de maneira unânime, de maneira incisiva, né, em todo o território de Israel. Então, o povo judeu ele estava fixado no propósito de servir a um Deus. Aí aparece o profeta Jeremias dizendo que o próprio Deus havia dito que o povo de Israel, aquela massa, gostava daquele engano religioso que eles estavam vivendo. Então você vê ali o próprio Deus de Israel se levantando contra si mesmo, dizendo que o povo de Israel gostava de ver um engano religioso. Então quando você vê, né, essas pessoas que pensam de maneira diferente, não querendo furar essas bolhas religiosas que existem por aí, é para que eles não tenham problema, como Jeremias teve no passado, quando tentou furar aquela bolha religiosa enganosa que havia naqueles dias. Você pega Jesus, por exemplo, por que Jesus, que tinha vindo para salvar a humanidade, não pregou para tentar salvar os romanos? Por que Jesus não tentou pregar para tentar salvar os samaritanos? Por que ele tentou pregar para salvar somente os judeus? Porque era uma destruição eminente que iria vir sobre os judeus. Ele estava tentando salvar os judeus dessa destruição eminente que ia acontecer naqueles dias. Se Jesus não tentou salvar os romanos, não tentou salvar os samaritanos, por que Jesus ele teria tentado salvar você? Ora, se nós pegarmos a questão da empatia, se tem uma coisa que não tem, é empatia entre esses líderes religiosos que existem por aí e aquele Jesus do primeiro século. Esses líderes religiosos querem distância daquele Jesus do primeiro século. Eles querem distância daquele Jesus que disse que não era para os seus discípulos levar uma bolsa para acumular dinheiro. Eles querem distância daquele Jesus que disse que dê tudo aos pobres e siga-me. Eles querem distância daquele Jesus que disse que eles deveriam não só deixar a capa, a túnica, mas também a capa para outra pessoa. Eles deveriam ficar até mesmo sem a capa e sem a túnica. Eles não querem empatia com esse Jesus do primeiro século. Aquele Jesus era um pobretão que veio pregar uma salvação para aquela geração de judeus. Aquele Jesus veio tentar salvar aqueles judeus da destruição eminente que Jerusalém ia passar, que o povo de Israel ia passar, aquela invasão avassaladora que viria através dos romanos. Então, transformar aquele Jesus num outro Jesus qualquer, como andam transformando por aí, não vai tornar esse Jesus que é transformado em uma verdade, ou que vai fazer com que ele faça atos que justifique a sua existência. Não vai acontecer porque ele não existe. É um Jesus fictício, imaginário, é um Jesus idealizado. Você vai dizer assim, mas e esses louvores, essa adoração que é feita a ele aí? Você acha que aqueles que adoravam o sol faziam hinos de louvores ao sol inferiores aos hinos de louvores que são feitos a esse Jesus que está aí? Você acha que aqueles hinos de louvores e adoração
que eram feitos para Ra eram inferiores a esses hinos de adoração que são feitos por aí. Os hinos de adoração de deuses do passado, como Zeus, por exemplo, de maneira nenhuma. Eram hinos de adoração atribuídos a um deus como se aquele deus fosse um deus verdadeiro. Isso não materializa o deus. São hinos louvores como se assim eles o fossem. Eu vou deixando um forte abraço para você. Se você gostar do conteúdo deste canal, deixe aí o seu like, se inscreva e ative o sininho da notificação. Bacana? Lembrando você que as gerações que virão no futuro, elas vão conseguir se adaptar, elas vão se reinventar e vão continuar um processo, vamos dizer assim, evolutivo e que vai fazer grande diferença no futuro. Eu acredito até que com a difusão dos meios de comunicação, como existe hoje, como a difusão da informação, muita gente pensante, muita gente que está hoje obstruída pela religião, não só na religião evangélica, mas em diversas religiões, vão aflorar o seu pensamento, vão aflorar a sua potencialidade e vai fazer com que a humanidade, de uma maneira geral, dê um salto muito grande para um desenvolvimento futuro que vai acontecer em breve. Porque tem muita gente dentro da bolha impedida de mostrar o potencial que ela tem, de mostrar a capacidade que ela tem de gerar um bem imenso para a humanidade, simplesmente porque está amortecida, está abafada por uma determinada instituição, por um determinado sistema religioso. Talvez você seja uma dessas pessoas que vai impactar a sociedade à sua volta com o afloramento desse potencial inimaginável que está dentro de você. Um forte abraço.